boa noite. Começamos agora mais um Papo da Coxia. Para quem ainda não conhece, o Papo da Coxia é uma iniciativa independente de técnicas e técnicos que durante a pandemia encontramos esse espaço para ocupar aqui nas lives, para falar um pouquinho da nossa realidade, receber alguns profissionais e conversar sobre temáticas que nos atravessam. Eu, antes de começar, queria colocar algumas iniciativas que, nesse momento da pandemia, estão auxiliando alguns colegas de trabalho técnicos também, que é o Fundo Marlene Collet, o Salve Coxia e o SOS Técnica. Então, eles têm Instagram, o site deles está aqui embaixo também, para saber um pouco mais. Eu sou Hélio Casagrande, técnico de palco e cenógrafo, e aqui na nossa Coxia virtual a gente tem também a Priscila Chagas, a Lívia Baena e a Elisete Jeremias, que está cuidando do nosso Instagram. E hoje eu tenho o prazer de receber a Catiana Aleixo, que é cenotécnica, é serralheira, formadora e tantas coisas mais que ela vai poder contar um pouco melhor para a gente. Boa noite, Catiana. Boa noite, Érico, tudo bem? Tudo bem. Eu queria, assim, saber, Cati, que você faz um pouco de tudo, mas eu queria que você contasse um pouco da onde você veio, o que você faz agora, como que você começou, sei lá, faz um pouquinho da sua história para a gente. Bom, boa noite a todos que estão assistindo. Eu sou Catiana, eu sou serralheira, trabalho um pouco com marcenaria também, um pouquinho de cada coisa nessa área da cenotecnia, da cenografia, né? Eu trabalhei uma época na área de construção civil, né? Eu trabalhei como técnica estrutural. Foi daí que eu tirei uma boa parte do meu conhecimento, né, em relação a ferramentas e estruturas, mas nessa época era tudo cimento, né? A gente não tem nada com base de ferro ou com madeira. E depois disso eu comecei a trabalhar na área de designer. Teve um grande amigo meu, que é o Edson Luna, que me apresentou o Léo Ciolin, designer. E daí em diante a gente começou a trabalhar juntos. Eu fazia toda a parte do auxílio com o Edson, né, e do Léo. Nessa época também o Léo tinha pouca mão de obra. O pessoal, nessa época, o teatro estava fluindo muito, então a galera estava muito nessa área do teatro. Não tinha poucos técnicos aí para auxiliar na serralheria, no caso de design. E foi aí que eu tive meus primeiros contatos, né, com a serralheria. Eu sabia Lé com Cré, e o Edson foi um grande incentivador aí, que começou a me mostrar uma boa parte da serralheria, o Léo também, que me mostrou muita coisa. Depois disso, o Edson, ele me fez uma proposta para trabalhar no Festival do Mirada, cada 2 anos, né? Foi o meu primeiro contato com a cenografia. Foi uma cenografia até que bem grande, né? Me assustei muito em estar em teatro, né? Tá fazendo esse trabalho com madeira, com tecido. E daí em diante eu comecei a entender um pouquinho. Ele me explicou muita coisa dessa área do teatro, também não tinha noção de nada. E conforme o tempo eu fui evoluindo aí com a minha curiosidade, né? Quem eu podia pentelhar aí para poder descobrir alguma coisinha, eu estava em cima. Bom, como eu trabalhei na área de construção civil, eu fazia uns bicos, né, para poder me manter. Eu saí de casa, eu tinha 18 anos, então fazia alguns bicos assim nessa área de construção para poder viver aí no mundo que é difícil para a mulher, né, com poucas oportunidades. E em nenhuma dessas oportunidades, uma moça, que é a Drica, ela é diretora de projetos do SESC. Uhum. Né? Ela estava com um grande problema em casa e já tinha, ido 5 pedreiros na casa dela e não tinha resolvido, né? Eu, com o meu olhar delicado de mulher, atenciosa com ela, com o problema dela,
consegui resolver o problema dela em 2 dias, e daí ela me chamou para dar uma oficina no SESC. Também foi um momento que eu me assustei muito quando ela me chamou para dar essa oficina, né? Até então eu achava que era uma oficina de marcenaria, depois que eu descobri que seria uma oficina de reparo, que foi o meu primeiro contato com o público feminino, que foi esse movimento foi para as mulheres, né, que sofrem com esse problema de achar mão de obra qualificada, ou que tenha um pouco de amor no que faz, né, e fora a segurança também de ter um homem em casa, ser mulher solteira. E ela me convidou para dar essa oficina no SESC, para mulheres, aí fui convidada para fazer outras oficinas, e daí em diante comecei a andar, né. Não, muito legal. Você comentou aqui do Edson, a gente foi atrás dele para ele dar um depoimento sobre você. E a gente conseguiu 2 aqui. Você já me falou que alguma coisa você viu, mas eu queria mostrar para o pessoal que está assistindo a gente também. Tá bom. Então, aqui o que ele falou Kati, o tempo passa e ainda vejo o mesmo olhar, o olhar daquela menina sonhadora que conheci quando adolescente, sempre cheia de garra e destemida. Parece que esse mundo não é suficiente para você. Se tornou uma mestra da cenotécnica, onde as ferramentas parecem uma extensão do seu coração, fazendo tudo sempre com muita atenção e carinho. Cada projeto se torna um projeto de vida. Muitas experiências tive o prazer de compartilhar contigo. E espero que o universo e os orixás me concedam mais oportunidades de estar ao seu lado. Desejo todo o sucesso que a vida pode oferecer, pois você merece. Que os orixás e a Jurema Sagrada te abençoem. Grande Edson. E junto com ele a gente teve também a Rebeca Carapiá, que deixou uma mensagem para você. Que alegria poder narrar publicamente minha parceria e carinha pela Kati. Desde que nos conhecemos, trabalhando entre as ruínas do Valongo, aprendi sobre determinação, força e fé. Kati conduz seu corpo na realização das coisas, está inteira em tudo que se propõe. Nenhum detalhe passa despercebido. Desejo caminhos abertos e reconhecimento nessa caminhada de trabalho e resiliência. Rebeca, um beijo. Gente, 2 pessoas que eu tive o prazer de trabalhar, o Edson ainda trabalho com ele, a Rebeca, a baiana arretada, eu trabalhei num festival, ela como artista, eu como cenotécnica, auxiliando no trabalho dela. Foi dias, uma semana de trabalho junto com a Rebeca, com muita risada, humildade também, um artista sensacional, humilde muito, né, que não tem medo de pôr a mão na massa com o cenotécnico, o respeito que ela tem pelo nosso trabalho, e uma mulher também da serralheria incrível. Um beijo para ela, saudade da Rebeca, obrigada pelas palavras, sempre incentivadora aí das mulheres, e logo, logo a gente vai ter um projetinho aí juntas, assim espero. O Edson já... Sem palavras para esse cara. Até hoje me ensina coisas, né? Como ele falou, com as experiências dele, compartilha muita coisa comigo, as que eu tenho também compartilho com ele. Sempre quando a gente tem oportunidade, a gente sempre está conversando, sempre nos atualizando com trabalhos. Um cara que me respeita muito. Tamo junto, também te respeito, Edson. Muito. E pegando um pouco o gancho, você já estava falando que tem algumas coisas que você trabalhou com a parte de artes plásticas, com a parte de teatro, então, assim, é um pouquinho de tudo mesmo dentro da sua forma de trabalho. Eu queria aproveitar, perguntar se você percebe alguma diferença entre essas diferentes linguagens, na execução do trabalho e na própria apresentação dele. Tem muita diferença. Se eu começar a colocar as diferenças, por exemplo, trabalhar com
com artes plásticas, trabalhar com marcenaria, trabalhar com serralheria e executar esses diferentes tipos de matérias-primas aí, tem uma grande diferença, né? No caso das artes plásticas e dessa parte de marcenaria, para poder entender, quando você trabalha com marcenaria, você trabalha com serralheria, eu vou deixar artes plásticas para poder ficar mais tranquilo, né? Quando você trabalha com marcenaria e com serralheria, começando a colocar pelos perigos, é o mesmo, sempre, né? Na execução, é a mesma coisa. A facilidade, eu acho que a facilidade de você lidar com o ferro, lidar com a marcenaria, o ferro é muito melhor. Eu prefiro, né? Trabalho com marcenaria, mas eu prefiro trabalhar com a serralheria. Estava até explicando para o pessoal da escola SP, que a gente está com uma oficina com eles, né? A questão de você, o reaproveitamento, né, que você tem maior de trabalhar com ferro, você consegue aproveitar tudo, diferente da madeira, a parte de estrutura e de segurança, a parte de montagem, que é muito mais fácil você, né, montar ferro do que você montar estrutura de madeira. É mais ou menos esse segmento, né, das diferenças que acaba ficando mais fácil, você consegue ter mais possibilidades, para mim, com ferro do que com a madeira, né? Sim, sim. Responde sua pergunta. Não, respondeu. Eu queria, então, falando um pouco disso, no como você trabalha, você falou um pouco disso da Rebeca, de como é a relação com, nesse caso, ela como artista visual, nos trabalhos, como é essa relação do seu aspecto criativo nos trabalhos como serralheira? Você acha que tem, como é que você coloca a sua criatividade nisso? Quando é que tem espaço para isso? Ou você acha que às vezes não tem? Como que você acha que isso eu acho que sempre tem espaço, né, esse nosso lado criativo. Quando você desenha um cenário, você desenha uma arte que vem na sua cabeça, como a Rebeca que faz os trabalhos dela como artista visual, né? Quando você desenha para você fazer uma estrutura, cenografia ou uma estrutura para exposição, entra o seu processo criativo, né? Porque o que está ali no papel é uma folha. Falar, o papel ele aceita tudo, não menosprezando os cenógrafos, né? Mas quando essa estrutura precisa estar de pé, quem resolve é o cenotécnico. Então a criatividade dele que vai ressaltar nesse momento, né? Como que no caso do cenotécnico, ele tem que pensar em todos os detalhes, em todas as facilidades de montar e desmontar, e entra assim o processo criativo, né? Eu acredito nisso. Sempre, em todo momento tem. Sim. E aproveitando isso, falando então dos seus trabalhos um pouco, a gente tem algumas imagens aqui de uns trabalhos seus, daí eu queria, se você puder comentar um pouco sobre o processo, como é que foi. Acho que é muito interessante a gente ter alguém que fala com isso com calma, que está falar do que está fazendo mesmo. Então, já está baixando aqui. Então, tem esse... Pode falar. Não, desculpa, estava só introduzindo. Você falou que você fez esse trabalho para Flip? Isso. Esse foi um ônibus que foi eu e o Léo Seulin que desenvolvemos aí uma serralheria grande, né? Esse foi um ônibus que estava parado há muito tempo, não estava funcionando, e teve um grupo aí de jovens que resolveram levar esse ônibus, é um ônibus biblioteca, né? Resolveram levar esse ônibus para Flip. E você pode ver que está sem motor, está sem nada, estava numa oficina lá em Santo Amaro, e a gente tinha 2 dias para resolver todos os problemas desse ônibus. Tem uma foto da estrutura que vocês fizeram, um pedaço.
Isso. E é o guarda-corpo do ônibus, né? Essa parte parece um bonequinho que está deitado nessa chapa. Foi um corte a laser que o Léo pediu para fazer, que seria a base da estrutura do ônibus, né? Esses metalons, que seria o guarda-corpo. Em cima do ônibus fizemos um palco. Ia ter show em cima desse ônibus. Isso aí é toda a estrutura montada. Foi 2 dias de trabalho, das 9 às 2 horas da manhã, para poder entregar essa estrutura feita, né, que seria para 60 pessoas, se eu não me engano. Acho que 60 pessoas está em cima. Em algum momento ia ter 60 pessoas aí em cima. Né? E esse trabalho foi engraçado que eu ainda não estava soldando com eletrodo, né? Eu tinha pouco tempo na serralheria, e como eram chapas, né? Teria que soldar com eletrodo para poder fundir bem o ferro. Tinha que estar bem seguro isso aí. E eu aprendi a soldar nesse momento aí, nesse ônibus. Eu vou soldar eletrodo aí. Então, se vamos trabalhar legal, né? O Léo me ensinou como soldava com eletrodo, e eu fiquei os 2 dias soldando toda essa parte aí, sem ter um projeto em mão, só o ônibus é desse tamanho aí, corta, tem que cortar, e o pessoal, só eu e o Léo que trabalhava com serralheria, o pessoal não tinha nenhum conhecimento com pintura ou com corte de ferro. Foi um momento também que a gente juntou a galera, ensinou como é cortar ferro, como é pintar com compressor. Né? O pessoal tem uma força gigantesca, mesmo sem saber, sem saber um pouco da serralheria, né? Vocês eram em quantos nesse trabalho? Você lembra, mais ou menos? 5 pessoas. Eu, o Léo, mais 3 pessoas. Nossa, mas assim, 2 dias me parece uma coisa extraordinária para conseguir fazer. Para mim, parece pouco tempo para esse trabalho. É pouco tempo, né? Para você desenvolver um trabalho com boa qualidade, com bom acabamento, isso leva mais tempo. Sim. Nesse caso, o acabamento, a qualidade existiu, né? O acabamento que não ficou tão perfeito, que também não exigia a perfeição, né? Foi solda mesmo, uma solda aparente, e não foi algo como designer, algo que ia ser visto os mínimos detalhes, né? Mas se fosse para deixar ele assim, com aspecto assim, visivelmente belíssimo, levaria mais tempo, acho que uma semana. Sim. Isso porque tivemos ajuda. Se não tivesse ajuda, acho que eu e o Léo não teria conseguido entregar esse ônibus em 2 dias. Mas isso também vai muito do profissionalismo e o conhecimento para saber, para conseguir distinguir quanto tempo precisa e fazer essas decisões, né? Do que dá para abrir mão para conseguir entregar o projeto, porque todas as conversas que a gente teve com os outros profissionais antes, parece que a gente, infelizmente, nunca tem o tempo necessário para fazer os trabalhos, então é sempre uma mágica. Agora tem uma outra que é que você fez para o São Paulo Fashion Week, não é? Isso. Um iceberg. Então é um pouco outra linguagem, né? Mais trabalhando com a madeira, mas eu achei um trabalho bem legal. Então, não sei se você quer falar um pouco, depois eu vou mostrando o resultado final. É bem o que você falou, né? A gente tem pouco tempo para executar os maiores trabalhos, né? O que tem menos tempo. No caso, esse iceberg também foi 2 dias de trabalho. É engraçado, né? Que você leva 2 dias para montar e você leva 20 minutos para desmontar tudo. Esse foi um trabalho esse iceberg era a obra do Fernando Velasquez, né? Um artista sensacional. E ele queria fazer com madeira, né? Passar essa imagem de um iceberg dentro de algumas imagens realmente que é um iceberg,
E ele queria muito que valorizasse as linhas, né? E o Léo desenvolveu esse sistema de montagem com sarrafos e compensado. Esse foi um trabalho bem complexo de montar, por conta da segurança, né? Fora a segurança da São Paulo Fashion Week, que estava em cima também da gente, e acaba que a gente está acostumado a trabalhar de uma forma, mas com mais liberdade. No São Paulo Fashion Week não funcionou bem assim, né? Todas as placas já vieram lixadas, todas limpas, e a gente não podia pisar nas placas, só que a gente também não podia trabalhar de meia, né, por conta da segurança, e eu super entendo. Foi até engraçado que nesse trabalho tinha várias pessoas trabalhando sem equipamento de segurança, né? O pessoal estava trabalhando para o Santander, né, para a Jeep, todo mundo sem capacete, né, sem luva, vestido normalmente. A gente estava com capacete, estava com luva, estava com bota, que foi as exigências que fizeram a nós. E eu estava montando essa placa, eu acabei tirando o tênis para pisar em uma dessas placas, né, o sapato, e o bombeiro, assim, no meio daquela multidão, todo mundo montando junto, aquele barulho, o bombeiro veio a mim e falou que eu não podia trabalhar daquela forma, né. Aí eu questionei, mas tem tantos outros homens aí trabalhando sem equipamento de segurança, por que você veio falar só comigo? Porque eu sou mulher? A gente entra nesse campo de visão, porque literalmente tinha praticamente todo mundo estava trabalhando sem equipamento de segurança, e porque eu tirei tênis para poder pisar numa placa, para não sujar, não marcar a placa com o pó, né, da bota, ele veio me questionar, né, e para não atrasar o trabalho, recuei, outra forma para poder estar pisando nas placas, porque acho que eu mandei uma outra foto para você, que ela no chão, né? Acho que eu mandei uma do gabarito, que está no chão. Essa eu não tenho aqui. Não tem problema. Que essa parte de estrutura, que está só o esqueleto desse iceberg, né? Depois a gente vinha com as placas para poder colocar em cima. Esse trabalho foi complicado para fazer porque ele tem uma geometria, né? Ele tem vários ângulos. Como você suspende esse sarrafo num certo ângulo, sem você ter um guindaste para poder segurar? Foi um trabalho bem perigoso, né? Porque a gente não tinha estrutura de maquinário lá, eles não forneceram esse maquinário para gente. Então, foi tipo na raça, escada, escora aqui, escora ali, se amarra ali, prende ali, outro segura. E a gente conseguiu montar toda essa parte do esqueleto, depois vim colocando essas chapas, né? Tanto que você vê aqui na diagonal da foto, como é colocar uma chapa lá em cima, nesse movimento, sem você ter que subir, né? Então, teve toda uma logística interna, bolamos um sistema para poder prender por dentro, né? Subir a placa em ângulo. Então, os cenotécnicos aí tem que se virar nessa questão, né? Improvisar, quando você não tem Nesse trabalho, você lembra quantas pessoas estavam com você na equipe? No começo, estávamos em 3. Depois, estávamos em 4. Então também era uma outra equipe pequena, né? A gente sempre trabalha com poucas pessoas, né? Com pouco cenotécnico. Por conta da questão de a gente não achar, sabe? Todo mundo que a gente entrava em contato estava trabalhando. Isso é bom, né? Sim. Mas... E tem muita gente que a gente conhece, que não trabalha com madeira, ou trabalha só com tipo de material, tem essas coisas, né? E é difícil, o pessoal pouco indica hoje, sabe? É de indicação, mas o pessoal pouco indica, não sei o que acontece, acho que
pessoal deveria se unir, se dar as mãos aí, um ajuda o outro, um levanta o outro, né? E nessas duas equipes de trabalho, ou nas outras equipes que você tem, vou tirar aqui para a gente conseguir se ver um pouquinho melhor. Você trabalha com alguma outra mulher na equipe ou não? Não. Ultimamente no ateliê só eu que Uhum. trabalho lá, o Edson também trabalha com a gente, e só quando tem algum festival grande, que aí a gente chama a gente não, o Léo convida algumas mulheres, mais mulheres, né, Uhum. para participar da parte de desenvolvimento, né, tanto na parte de produção, como na parte de arquitetura também, mas são poucas mulheres, e assim, que faz o que eu faço, difícil, viu? Assim, eu É, não tenho um contato. mas então, falando um pouco disso, você já contou um pouco dessa história do bombeiro que, assim, não tem como não dizer que foi direcionado a você, né? Porque, sei lá, infelizmente a gente já está cansado de ver situações que os EPIs não são usados, mas por que nesse caso foi só você? Então, sei lá, teve algum momento que você queira falar que foi determinante ser uma mulher nesse ambiente de trabalho que é 99% de homens que às vezes não querem te ouvir, eu não sei. Teve uma situação que, que eu percebi, foi quando me passaram um trabalho para fazer, né? Era uma montagem de um espetáculo, e quando falaram que era uma mulher que ia fazer essa parte de cenotecnia, né, em contra-regra, ela falou que não queria, porque tinha peso e não precisava de um homem que aguentasse esse peso, né? E a pessoa que me indicou falou, não, chama a Kátia, só confia, chama, né? E eu fui, e ela mesma me falou, né? Falei assim, nossa, eu queria um homem porque é pesado, né? Eu falei, não, a questão de peso é o de menos, sabe? E eu me senti muito excluída, né, nessa questão. E o que mais chocou foi porque foi por uma mulher também, né? Se fosse por um homem, a gente ia até que entender, mas por uma mulher, então, nesse momento, eu percebi que eu teria que levar a questão da mulher, de tirar que a mulher é fraca, que a mulher não tem capacidade de fazer, né? Teria que levar isso para frente. E foi onde eu fortifiquei mais essa questão das oficinas que eu venho propondo, que são oficinas que é desenvolvido só para mulheres mesmo, né? Uhum. E tá caminhando, mas é difícil, né? Você tá num ambiente de trabalho e você ser julgada sem conhecer, se pelo menos conhecesse, poderia falar que eu não trabalho bem, né? Mas eu acho que o pessoal deveria ser um pouco mais único, dar oportunidade mais para as pessoas, para as mulheres, para mostrar um pouco do que sabe, né? A mulher sempre teve tanto poder na questão psicológica, né? Já teve que aguentar tanta coisa. A época que a mulher era vendida, não tinha direito da sua própria vida, né? A mulher que é assediada também, não só na rua, mas no teatro tem também isso, muito assédio, né? Tem na questão de exposições também, que a gente vai trabalhar, os homens fazem a gente passar esse constrangimento, né? É difícil, né? Acho que deveria ter no mercado de trabalho, acredito que é preciso reconhecer um pouco do valor, sabe, da mulher. É o que a gente vem lutando, né, para conseguir. E se esse espaço não começa, nunca consegue crescer isso. É muito triste ver o já desistir antes mesmo de começar, né? Então, sem dar a oportunidade. E isso, assim, que você fala da formação de outras pessoas, então você já colocou em alguns momentos da nossa conversa, assim, como já tem uma carência de técnicos
em geral, para fazer os trabalhos qualificados. Então, de mulheres ainda, parece que você... Tanto é que quando a gente estava procurando para fazer o papo, estava todo mundo pensando numa serralheira e o seu nome apareceu. Então, de como você também tem uma influência na formação dessas pessoas e dessas mulheres para tomarem esses lugares, essas posições, para quem sabe um dia as coisas irem melhorando aos pouquinhos, né? E a gente até teve uma das nossas colegas aqui do Papo, falando que quando você foi ensinar, você era muito pacienciosa, de ter muita atenção. Então, fala um pouco de como é essa formação, dessas oficinas, sei lá, primeiro da parte de serralheria, principalmente, assim, e depois a gente fala um pouco mais dessas oficinas do SESC, que eu também acho muito interessante. Eu aprendi, eu vou voltar aqui com o Edson, né? Foi um cara muito paciente, né? Que falava, calma, eu sou uma pessoa muito acelerada, né? E ele até me barrava e falou assim, calma, Kátia, presta atenção, vamos devagar, né? E ele me desacelerava nesse movimento, né? Pela minha aceleração. E foi um ponto bem positivo, porque eu comecei a prestar atenção em como eu poderia aprender, né? Quantas vantagens eu poderia ter se eu desacelerasse, né? Como eu sou muito rápida mesmo na questão de vamos, muito agitada, eu sempre deixava alguma coisa passar, né? E nesse movimento de desacelerar, começar a observar que precisa ter um pouco mais de calma para poder executar as coisas, que a gente precisa parar, pensar uma coisa de cada vez. Eu consegui passar isso também para as outras pessoas que vêm, me fazem perguntas, né, na questão de serralheria, o pessoal da SP, que eu dei uma oficina para eles no ano passado, no Galpão do Alice, né, foi o primeiro contato que eles tiveram com a serralheria. Uhum. Então, imagina eu acelerada, passando todas as informações de serralheria, né, para os alunos. Né, um risco muito grande. Sim. Depois eu vim perceber isso, porque se você não explica sobre as máquinas, porque são máquinas que se você de repente vai cortar um material, você corta errado, você pode quebrar o disco pode voar, machucar alguém que está perto, você se machucar. Foi aí que eu percebi que eu deveria desacelerar e vamos lá, vamos com calma. Como seria eu passar as informações que eu recebi, que eu pesquisei para outros alunos, só que com calma, né? E eu fui retrocedendo, puxando na memória um pouco do que já me passaram, e foi sempre com calma. E hoje eu passo isso para eles, né, a tranquilidade. Apesar de eu estar meio, assim, agitada, acelerada, eu consigo passar uma certa tranquilidade para os alunos, né, ou para quem queira aprender a serralheria ou quer alguma dica, no caso. E eu tenho muita paciência para ensinar. Eu falei, gente, como eu consigo passar todo esse meu conhecimento com calma para as outras pessoas, né? E é isso, né? É buscando um pouco assim de quem me ensinou, né? De desacelerar para poder ensinar para as outras pessoas. Sim. Não, isso é importante. Eu me formei na SP na metade de 2018 e a minha turma e as turmas anteriores, a gente cobrava bastante as aulas de serralheria, porque eu ainda confesso que tenho bastante medo de trabalhar com metal. Acho que é uma coisa que, se não tem uma pessoa paciente, que nem você, explicando ou colocando isso, desmistificando um pouco o que é esse trabalho, a gente acaba tendo uma distância. Então, eu fico muito feliz de saber que as pessoas estão em formação agora, ou as que vão vir mais daqui para frente, vão ter esse privilégio de ter alguém que está dedicado a isso, e alguém que tem paciência, alguém que vai entender a necessidade, né? Só quem consegue ensinar é quem já foi aluno, né? Então, quando eu falo isso, é engraçado, né? Só quem ensina é quem foi aluno. E eu passei por momentos de ter uma pessoa calma me ensinando e uma pessoa acelerada, né? E você, literalmente, para um aluno, é muito importante você passar essa calma, né? Em qualquer trabalho. E se você chega acelerado,
né, para passar alguma informação, você vai acelerar aquela pessoa. E aí que acontecem os acidentes. Você chega gritando, né, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e a pessoa, ela começa a ter um surto, tipo, eu não vou conseguir, 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 coloca isso na cabeça, e acaba que acontece os acidentes. Então, você tem que bater calma para ensinar, né, sem cobrar o perfeito. Eu trabalhei com pessoas me cobrando o perfeito. E eu até agradeço, eu sou libriana, eu também gosto do perfeito. Mas é importante você não cobrar o perfeito, sabe? Porque se você coloca pressão nessa cobrança, o aluno ele vai se sentir tão inferior que não vai conseguir executar nada, né? Então, a importância, que a gente estava até conversando, a importância de você dar liberdade para ela poder colocar o processo criativo dela, né? Talvez eu possa montar fazer uma serralheria de uma forma, cortar uma madeira de uma forma, outra pessoa tem outra forma para cortar. Então, é o tempo de cada um, né? A gente tem que entender o tempo de cada um, né? O seu tempo não é o meu tempo, eu trabalho de uma forma, você trabalha de outra. Eu posso ensinar algumas técnicas para você, mas ela pode usar essas técnicas de outra forma, ou ela pode aprimorar essa técnica que ela aprendeu. Então, é eu aprendendo com você aprendendo comigo, e a gente se envolver nesse trabalho, né? É muito importante para quem também está ensinando, ou para quem contratou esse trabalho, ter essa humildade, né? De parar, de ouvir, né? Você tem uma ideia que pode ser mais fácil, porque você já teve uma experiência com um certo tipo de material e você não deu certo, você pode me passar essa ideia para mim não cometer esse mesmo erro, o trabalho desenvolver, né? Não ficar empacado. Então, tem que ter essa humildade para poder ouvir outra pessoa, para poder caminhar com outra pessoa, indicar outra pessoa, essa pessoa é humilde, fala com ela vai te ajudar, ela vai resolver, né? Principalmente mulheres. Precisamos de indicações de mulheres para trabalhar. E a gente tem uma pergunta do Rafael Bicudo. Catiana, você viveu alguma experiência com processo de criação em teatro que te marcou? Teve uma, mas você fala no caso da experiência da cenografia, ou você fala na experiência profissional que marcou positivamente ou que marcou negativamente, Rafael? Deixa eu ver se tem retorno dele. Mas acho que está aberto para as duas, assim, acho que é algo que mais da realidade do teatro mesmo, de peça, algo que tenha sido ou positivo ou negativo para a gente também. Tá. Como eu falei, eu tenho poucos trabalhos no teatro, né? Eu sou mais da área de exposição e designer, mas cheguei a fazer alguns trabalhos na cenografia. Teve um último que eu até comentei com você, que me marcou, que foi um trabalho para o Jorge Garcia, né? Ia estrear agora no Teatro Municipal, mas por conta da pandemia não funcionou, que foi um trabalho que eu fiz toda a parte de produção, de cenotecnia, que foi feito com lonas, né? E acho que foi o trabalho que mais me marcou por conta de algo que eu achei que não ia ficar tão legal, por conta que foi lonas de caminhão, tinha óleo, né? Eles queriam que fosse uma cor só, e acabou que acabei surpreendendo todo mundo pela mistura de tonalidades, mistura do óleo, né? Foi um negócio eu tenho aqui, deixa eu mostrar para a gente ver. E foi um negócio que me chocou muito, assim, quando eu subi, quando você vê assim de perto, você não consegue ver um contexto geral, né? Quando eu subi no segundo andar, que eu consegui ver toda aquela dimensão, eu fiquei apaixonadíssima por essa imagem. E para mim, literalmente, foi, acho que, tirando ferro, acho que foi algo que me marcou muito. Criando a serralheria, algo que me marcou muito. Foi essa imagem, né? Não, e é muito legal de ver.
de ver também como você trabalha com outros materiais, né? Como, sei lá, você colocando que você trabalha mais com ferro, às vezes com madeira, mas aí com um material completamente diferente, você conseguiu passar a sua ideia, inclusive de uma maneira assim que marcou, né? Parece. Sim. E essas lonas, né? Lona de caminhão pesa muito. Então, cada lona dessa tinha mais ou menos uns 100 quilos, né? E 100 quilos, tipo, para me carregar. Põe lá no carrinho, põe em cima do carro, né? Levar para dentro do teatro. Conversar com fornecedores que não têm nenhuma experiência nessa área de cenografia, né, porque não encontrava ninguém para poder costurar essas lonas, que você tem que ter uma máquina de costura especial, né, que é próprio para esse tipo de tecido aí, e você estar em contato com essas pessoas, fazer amizade, ela acabar entendendo o que é o teatro, você ouvir delas que nunca foi no teatro, né, não sabe nem como é que é um teatro por dentro, ouvir relatos, né, e você ter uma imagem dessa e mandar para a pessoa que participou com você ali, com o fornecedor, o cara que vende lona para caminhão, né, e ele vê que o material que ele tem dá para fazer muita coisa boa, né, dá para criar. Para mim foi sensacional esse trabalho, né. E negativamente, eu havia comentado, né, que só foi aquela questão da mulher da produtora ter falado que estava esperando um homem e não uma mulher. Acho que só o lado negativo mesmo do teatro foi isso, né. Eu sempre fui uma pessoa muito, assim, determinada e focada em tudo que eu fiz, né. Nunca dei vazão, assim, para reclamar do meu trabalho, né. Eu sempre pensei em tudo que poderia dar errado para quando chegasse na hora não dar errado. Eu sempre cheguei sempre teve problema, sempre anunciei o problema quando existia, mas sempre tinha solução por trás desse problema. Então, negativamente, o respeito também que eu forcei ali também para os cabras ali, ó, me respeitar, né? Você entendendo, falando a mesma linguagem que eles, dentro do teatro. E foi isso aí. Não, a gente está vendo aqui alguns comentários falando muito bem desse seu trabalho. Eu espero que a gente tenha a oportunidade, depois da pandemia, de ver essa peça em cartaz, essa cenografia que ficou tão interessante, com material tão não usual, mas que nesse contexto teve um resultado muito legal. Aí, Kate, você tinha falado, você falou bastante dessa parte de formação agora na SP, mas você tinha colocado que foi a Drica, né, que te chamou para fazer o trabalho, e daí agora tem essa oficina no SESC, que você falou um pouquinho para mim antes, mas se você puder falar um pouco mais, acho que é bem legal. A oficina do SESC, ela nasceu mediante esse problema que a Drica estava enfrentando, né? Ela chamou até técnicos do próprio SESC para poder tentar resolver esse problema que ela tinha em casa, né? Ela tinha em casa um problema de elétrica, um problema estrutural, né? Ela mora num apartamento que é tombado, né? A fachada é tombada, e ela acabou colocando um azulejo na frente, deu um problema por conta de infiltração e tudo, né? E o pessoal, o síndico, acabou que caiu matando em cima dela, vamos dizer assim, né? E eu ajudei um pouco, assim, na minha experiência que eu tinha na área de construção civil. E depois disso, depois que eu consegui resolver todo esse problema dela, ela me chamou para dar essa oficina no SESC, né, voltado para o público feminino. E foi uma surpresa para mim muito grande, literalmente, né? Como foi a minha primeira oficina, antes de começar a dar oficina de serralheria, foi minha primeira oficina que eu fiz, eu fiquei super assustada, né? Como eu vou passar todo o conhecimento que eu tenho para essas mulheres, porque você fazer é uma coisa, você falar é outra, né? E eu fiquei, 2 meses pensando nessa questão eu nunca tinha escrito um projeto na vida, chamei várias amigas para
para poder me orientar, para me poder mandar esse projeto para o SESC, né, porque ele não tem que ser aprovado, e fiz o projeto, mandei, depois que eu mandei, fiquei 2 meses pensando, né, em como passar todas essas informações para ela, né, foi um projeto que tinha a parte de elétrica, a parte de hidráulica, a parte de pintura e a parte de marcenaria. Eu tinha 4 aulas para poder mostrar uma boa parte dos materiais. Quando eu comecei a falar, eu confesso que eu estava bastante nervosa, né? Como qualquer pessoa que vai dar uma oficina pela primeira vez. Mas o acolhimento foi tão gostoso, né? Pessoa, até senhoras, né? O acolhimento foi tão gostoso, se tornou uma oficina família, né? Eu até brinco, é uma oficina família, né? O respeito que elas tiveram por mim, por ser uma pessoa mais nova, passando com conhecimento para elas que eram pessoas mais velhas que eu. E a oficina foi, tipo, um sucesso, né? Consegui falar na linguagem delas, né? Uma linguagem mais... Hoje, voltando aqui, hoje você vai ver vídeo no YouTube, hoje tem bastante coisa, né? Bastante mulheres passando informações, assim como homens, mas eles têm uma linguagem muito técnica, né? E para algumas pessoas, a forma de aprender é diferente uma da outra, nesse caso, né? Então, eu usei uma linguagem muito simples, né? Até com brincadeira as pessoas conseguiram entender como é que funciona um reparo em casa. E assim funcionou super tranquilo. Depois fui convidada para poder fazer uma outra oficina no SESC de Campinas, que também entrou agora um pouquinho da marcenaria até mais, né? A elétrica, ela é muito forte nessas oficinas. Depois entrou um pouquinho da marcenaria, isso em Campinas, né? Com uma Halter, que é uma máquina gigantesca, você tem um programa digitalizado, você joga lá e ela começa a fazer o desenho que você quer, né? Se explicando bem superficialmente. E um pouquinho da impermeabilização também, né? Que é um problema constante aí na vida do cidadão brasileiro. E o foco dessa oficina foi literalmente a não ser enganada por homens, né? Tem muito homem aí que abusa da sua capacidade, da sua inteligência para enganar mulheres que não têm nenhum conhecimento em casa, né? Se você tem uma torneira quebrada, né, não fecha, o cara cobra uma fortuna porque sabe que você não conhece. Então, o foco da oficina foi isso, você não ser mais enganada, né? Então, quando se você conseguir fazer algum reparo na sua casa, dá essa capacidade para a mulher. Ah, não, elas têm essa capacidade, né? Mas acordar essa capacidade nelas, né? Então, nessa questão de reparos em casa, pequenos reparos, elas mesmas podem fazer. Agora, quando você tem uma coisa mais grande, chama um profissional qualificado. Então, a gente teve esse movimento na oficina, né, dar essa liberdade para elas, tirar um pouco esse medo, para elas poderem avançar em casa, com pinturas, com elétrica, com hidráulica, né, e esse é o objetivo das oficinas. Não, isso é muito bom, você saber distinguir quando é algo que você consegue resolver e quando, não, isso aí eu preciso de alguém outro, saber até quanto vai ser o preço, ter uma noção, acho que isso deve dar conseguir, sei lá, se sentir melhor e numa situação que você já está vulnerável, né? Quebrou o negócio, está com vazamento. Ninguém quer ainda ser passado a perna no momento desse, né? Então você tem várias... Teve até uma situação engraçada que eu tive um problema em casa, né? Com o chuveiro, só que é a imobiliária que resolve essa questão, né? E eu entrei em contato com a imobiliária para poder trocar os fios do chuveiro, né? Uma coisa que eu poderia fazer. E a imobiliária pediu para o zelador fazer isso aqui em casa, né? Aí ele veio me cobrar um valor, né? Porque eu entrei em contato com a imobiliária e o zelador veio me cobrar a mão de obra dele, né? Eu falei, não, calma aí, então vamos conversar, porque eu não sou mulher, mas não sou besta, né?
E depois, tipo, ele veio pedir desculpas, né? Então, são esses detalhes, sabe? Se a outra pessoa fala, não, realmente isso tem nada a ver, tá fazendo um trabalho fora a parte. Então, que é um dos focos da oficina, né? Ser enganado. Então você tem essas diversas formas, essas iniciativas de formação, e sei lá, a gente está caminhando um pouco agora para o final do nosso papo, que eu queria saber assim, como é que você, agora como educadora, professora, formadora, o termo que você preferir, mas como que você, tipo, nesse espaço, o que você vê de positivo, o que, que dá para fazer mais, se é mais oficinas dessa para capacitar as mulheres, se é, eu não sei, assim, acho que um pouco mais falando de sonho, sabe? O que, que a gente consegue ver de coisa boa também, né? Eu acredito que não só as oficinas, no contexto geral, né, qualquer tipo de oficina, eu acho que elas não são suficientes se a sociedade não começar a, a, a enxergar a mulher de uma outra forma. Porque a mulher pode fazer quantas oficinas for. Se você não abre esse campo para ela poder entrar, ela vai ficar com conhecimento para ela. Aí vai ficar sempre passando de pouquinho, sabe? Vai ser, as oficinas são ótimas, né? É onde você aprende muita coisa, é onde você conhece muita gente, onde você tem contato com qualquer tipo de material, ou você tem contato com outras pessoas. Mas eu acho que a sociedade tem que começar a abrir isso, tem que começar a dar mais oportunidade. Eu falo por mim, né? Porque se não fosse um ou outro que puxasse esse meu lado, ou que me indicasse, eu talvez estaria na minha comunidade, né, fazendo meus trabalhos, né, os meus bicos, como a gente costuma falar, e eu teria todo esse meu conhecimento, só que só para mim. Eu não ia conseguir passar isso para ninguém. Né? A oportunidade também é valiosa nesse momento. Né? Como você também, você fez SP, você também tem um grande conhecimento. Imagina se você guarda isso só para você, né? Como é que você poderia evoluir com isso? Né? Acaba não evoluindo. Então, a sociedade continua batendo nessa tecla, né? Eu não tive oportunidade com outras pessoas, com outras produtoras, né, também porque não conheciam o meu trabalho, mas porque também não me indicaram um ou outro ali que falou, chama a Cátia para resolver isso, resolver aquilo, né? Então, eu acho que todo mundo deveria se dar a mão para poder começar a puxar um ou outro, chama fulano, chama amiga, sabe, indicar mesmo. Sim. Dar uma oportunidade para essas pessoas, né, como deram para mim. E eu ralei muito aqui hoje. Tenho 5 anos trabalhando, praticamente 4 ou 5 anos trabalhando nessa área, mas ralando todo dia, engolindo muito sapo para poder estar onde eu estou, né? E não foi com as pessoas, mesmo com as pessoas tentando me colocar para baixo, tentando me tirar da frente, porque é muito competitivo, né? A questão de não só ter homem, chama homem, chama homem, chama homem, a mulher sempre ficando para trás, e eu também sempre ficando para trás, falo isso, né? Então, acho que só a oficina não vai resolver nosso caso, né? Vai resolver ali, o problema daquela pessoa ali, né? O que ela precisa aprender ali. Mas coloca essa pessoa para ir para frente, né? Levanta essa pessoa, chama ela, vai fazer um trabalho, chama o que você conhece, não vai rolar muita grana, mas dá uma ajuda, sei lá. Mas leva essa pessoa com você para ela poder ter essa experiência, né? Para ela poder conviver com outras pessoas, para ela poder ser enxergada no mercado de trabalho. Isso aí é. Não, eu fico até assim, emotivo assim, ouvindo você falar, porque isso, né? A gente tem falado isso de alguns papos para cá, falando um pouco de formação, de vivência, de como o conhecimento não pode morrer com a gente, né? A gente tem que passar isso quando dá, tá aprendendo quando dá, e para além disso, assim, a gente tem a nossa parte
para tentar fazer o cenário de trabalho, o nosso dia a dia, um pouco mais igualitário, né? Não dá para a gente se contentar com um pouquinho e fazendo, e sei lá, tudo relacionado, né? Fim de semana que vem a gente tem eleição também, a gente também sempre pensa nisso, então vamos, sei lá, o que a gente consegue fazer para melhorar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia e um pouquinho de cada vez, né? É o que você falou, às vezes a gente tem que também, quando que vale a pena engolir o sapo e depois dar a volta por cima, sei lá, é importante, tudo... Para quem trabalha nessa área da cenografia, sabe que não é fácil, né? Sim. São muitas horas de trabalho, sabe? Eu costumo falar que a gente dá brilho para os artistas, né? Não tirando a capacidade de ninguém, para os atores, né, atrizes, né? A gente dá o brilho deles, tanto o pessoal da iluminação, o pessoal da sonoplastia, mas os artistas também estão atrás das coxias, viu, gente? Então, sim, trabalham muito, se dedicam muito, estudam muito, né? Kátia, então, outro fala da Luke também, outra mulher incrível, falando você é uma mulher incrível. Somos. E eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, assim, para mim é um prazer conhecer você, mesmo que virtualmente, né? A gente ainda não teve a oportunidade pessoalmente, quem sabe no futuro próximo, não tão próximo, mas você quer falar alguma coisa para quem está assistindo a gente, para deixar isso para quem vai ver depois? Bom, eu primeiramente quero agradecer o Alício, grande parceiro aí que não está com a gente. Gostaria muito também de estar tendo esse papo com ele, assim como com você, Érico, que está sendo maravilhoso, né? Mas é um cara também que abriu as portas do galpão dele para mim poder trabalhar, mostrar um pouco do meu trabalho, né? Agradeço muito. A SP também, que está dando essa oportunidade não só para mim, mas para os alunos também, aprender um pouquinho de serralheria com mulher, né? A todas as mulheres aí da cenografia, no geral, né, nessa parte do teatro, exposição mulherada aí que está em peso, trabalhando, né, é muito bom poder mostrar um pouquinho do meu trabalho, de quem eu sou, né, não sou muito amigável com as palavras para poder me expressar nesse sentido, né, mas eu tento e agradeço muito, Érico, viu, pela oportunidade, literalmente, de estar mostrando uma mulher serralheira aí, né, para essas outras mulheres, onde eu posso incentivar outras mulheres também a fazerem serralheria, até nessa área do pesado, né, e tenho só mais uma perguntinha para fazer, o Érico, que acho que para geral, né, não para fazer, mas para as pessoas poderem parar para pensar um pouco, né? Eu fiquei pensando esses dias, né? Se eu tiver uma roda, se tiver uma roda assim de homens da cenografia técnica, né? Se tiver uma roda de homens e tiver 2, 3 mulheres também serralheiras, e chegar uma pessoa, quem será que essa pessoa, uma pessoa que precisa de um trabalho de serralheiro, quem será que essa pessoa vai chegar? Vai chegar na mulher ou vai chegar no homem, primeiramente? Olha, infelizmente, nas situações que eu estava, chega no homem, geralmente no homem mais velho que está lá, e aí tem que, sei lá, tem até outra vez que a gente teve um outro papo, alguém falando que quase tem que levar um papagaio, um homem, para conseguir conversar quando vai fazer o trabalho. Sei lá, não sei muito o que dizer. É uma coisa para a gente pensar, né? Assim, se tiver uma mulher no meio de um monte de homem, que ela é cenotécnica, só pensa também que essa mulher tem a mesma capacidade que eles. Normalmente o pessoal chega no homem, mas lembrem que mulher também sabe fazer, gente. E sabe fazer muito bem. A mulher tem a calma, a mulher tem o olho, ela para, ela pensa, ela tem amor, ela tem dedicação, ela tem cuidado, né? Quando você vai fazer uma cenografia, não só a mulher, tem homens também, que tem todo esse cuidado, não menosprezando, né? Mas a mulher, ela consegue parar e pensar quem vai estar ali, né? O cuidado que ela tem que ter, não só com o trabalho dela, mas com outras pessoas que vão usufruir da cenografia dela, né? E assim para todos, né? Em geral.
Mas a mulher é isso, gente. A mulher é tudo, né? Ela tem essa paciência toda de ouvir, de engolir, de trabalhar isso dos tempos antigos, né? Que a mulher tinha que ficar em casa, os caras tinham que ir para a rua, e ela não podia, ela não tinha o direito de viver, ela tinha que viver a vida deles. Então a mulher é forte, a mulher é destemida, ela vai podendo ou não podendo, ela enfrenta. Catiana, muito obrigado mesmo por essa conversa. Foi muito rica para mim e tenho certeza para todo mundo que assistiu agora com a gente. Nosso papo também vai ficar disponível no Facebook, depois futuramente em outras redes sociais, para que isso seja visto por mais gente. Isso é importante. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado para todo mundo que assistiu a gente. Se você quiser compartilhar sugestões sobre o nosso projeto, tem um e-mail que está aqui embaixo, e a gente também está no nosso Instagram, o Papo da Coxia, e fiquem ligados para o próximo papo que a gente vai estar produzindo. Esse eu quero ver o próximo, hein? Vou estar assistindo. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Obrigada a todos.